Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo deste momento. Vamos verificar qual o número e o objeto de conhecimento de nossa aula. Estamos na aula de número 3, com o objeto de conhecimento, ocupação urbana e as áreas de preservação, com um detalhamento, questões ambientais urbanas. Então, vamos lá dar início à nossa aula. A questão ambiental urbana, ela vai ser infelizmente, essas imagens que a gente observa aqui ao lado. A gente acaba produzindo uma certa quantidade de lixo e nem todo esse lixo é descartado, é coletado e então destinado para um local correto. Muitas vezes ele acaba ficando assim, jogado no meio da natureza, jogado no meio ambiente. E ele acaba então trazendo diversos prejuízos, tanto para o meio ambiente, trazendo perda de biodiversidade, o mau cheiro, ou também trazendo doenças à população, porque esse lixo ali acumulado, ele ali jogado de qualquer maneira, sem um procedimento correto para o seu descarte, ou para mesmo ter uma reutilização daquele produto, acaba trazendo diversas consequências. Para a gente entender bem o que seriam essas questões ambientais urbanas, é interessante a gente conseguir conceituar o que é meio ambiente. Então, olha só, o meio ambiente ele acaba sendo o conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, o meio ambiente ele não envolve apenas a natureza, ele vai envolver tudo que nos cerca, seja o ar que respiramos, a água que usamos, os espaços onde vivemos, as leis que nos protegem, a cultura, a nossa cultura, as construções das cidades. Então, o meio ambiente ele é a base da vida, tá? E essa vida depende do equilíbrio entre, esses espaços, entre o espaço e também o uso desses espaços e os seus recursos. O CONAMA é o Conselho Nacional de Meio Ambiente e ele que é o órgão que vai orientar e decidir sobre as políticas e normas ambientais. Então, é este órgão que acaba, então, nos definindo, nos conceituando o que seria o meio ambiente. Então, o meio ambiente ele é de suma importância. E qual é essa importância? Essa importância do meio ambiente, ela vai funcionar para a gente podermos ter uma ação de sustentabilidade. Essa ação aqui que vocês estão realizando, visualizando, uma mão segurando diversos elementos. O que são esses elementos? O que eles representam? Eles representam a sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? É justamente a gente utilizar os recursos, mas não os esgotar. A gente utilizar tal qual a gente precisa, apenas o necessário. Então, a gente pode utilizar a natureza de forma sustentável, através das energias renováveis, como a energia eólica, a energia solar, realizando a economia de água. Isso por quê? Porque nós fazemos parte do meio ambiente. Se a gente exaure, se a gente acaba com o meio ambiente, faz com que nós mesmos sejamos os prejudicados nessa ação. E como é que a gente acaba prejudicando o meio ambiente? Olha só, mais algumas ações a gente pode observar aqui. Então, a gente vai ver através da contaminação do solo, através da contaminação e poluição do ar, da água, também do descarte incorreto desse lixo, ainda esse lixo descartado em algum lugar vai gerar o chorume, que é aquele líquido que escorre do lixo, ele vai causar o entupimento de bueiros e esses bueiros entupidos podem acabar ocasionando enchente nas cidades. Então, quando a gente tem uma atitude, no caso de que estamos debatendo, do descarte incorreto desse lixo, ele vai acabar ocasionando diversas consequências para nós que estamos nesse meio ambiente. O importante é colocar que a partir de agora a gente vai utilizar dois termos para nos referirmos ao lixo, porque o lixo também acaba sendo o resíduo sólido. E o que é então um resíduo sólido?
De acordo com a Lei 12.305 de 2010, no artigo 3º diz que resíduos sólidos são os materiais, as substâncias ou produtos resultantes de atividades humanas. Então, tudo aquilo que a gente produz, que descarta, que sejam descartados e considerados lixo. Então, o lixo, né, quando a gente vai ver esse termo resíduos sólidos, estamos falando do lixo. Nesse caso da nossa aula de hoje, sobre os resíduos sólidos urbanos, tá? Então, por quê? Depois de vermos como as ações humanas elas geram impacto ambientais, a gente precisa verificar esses problemas que são mais visíveis nas cidades. O lixo urbano, que é o resíduo sólido, ou seja, tudo aquilo que a gente joga fora no nosso dia a dia, embalagem, restos de comida, móveis velhos, eletrônicos quebrados. Esse lixo não vai desaparecer sozinho, ele precisa ser destinado a algum local. E esse local precisa ser adequado para que, naquele local, ele não vá poluir o solo, os rios, o ar, atrair doenças e muito menos aumentar, né, o custo de vida nas cidades. E a gente sabe que o lixo não é igual, não é todo igual, existem diferentes tipos de lixo. E eles vêm de lugares e situações diferentes. É por isso que existe, uma classificação dos resíduos sólidos quanto à sua origem. A gente vai ter resíduos domiciliares, que, como já diz o nome, são gerados das atividades domésticas em residências urbanas, os resíduos de limpeza urbana, ou seja, aquilo que é coletado da limpeza da rua, dos espaços públicos, resíduos de limpeza urbana, resíduos de estabelecimentos comerciais e também de prestadores de serviços, resíduos dos serviços de saneamento básico, como ali o lodo do esgoto, ou então os detritos da rede de drenagem. Temos também os resíduos industriais, vão ser exemplos dele, restos de tintas e solventes, óleos, placas metálicas e também óleos usados. Temos ainda resíduos de serviço de saúde, vão ser agulhas, seringas usadas, materiais contaminados. A gente tem resíduos de construção civil, nesse caso, entulho, resto de madeira, de cimento, de tijolo que não foi aproveitado e que foi descartado. Resíduos resíduos agressivo-pastoris, que vão estar relacionados ao uso dos agrotóxicos. Então, a embalagem da onde veio aquele produto, ela foi destinada ao local correto? Resíduos de serviços de transporte. Então, aí pneu velho, peças de veículos que foram descartadas, o óleo desse motor que foi descartado de forma incorreta, vão ser então chamados de resíduos de serviços de transporte. E por fim, os resíduos de mineração, que aí vão ser os rejeitos das barragens, pedras e fragmentos sem valor comercial após a extração mineral. Então, esses são alguns dos resíduos sólidos da classificação quanto à sua origem. E depois da gente entender de onde vêm esses resíduos sólidos, a gente vai falar por que estamos gerando tanto lixo. E a resposta vai estar no consumo. Por isso, a gente vai analisar agora a relação entre consumismo e produção de lixo. Então, hoje a nossa sociedade ela vive num ritmo de compra e descarte muito acelerado. Então, o consumismo da nossa sociedade hoje capitalista é um consumismo exagerado. Isso quer dizer que a gente compra muito mais do que é o necessário. E isso é uma característica do quê? Da nossa sociedade, como uma sociedade moderna. E esse consumismo exagerado na nossa sociedade vai trazer diversos impactos negativos ao meio ambiente. Por quê? Por causa da produção em larga escala. O que é essa produção em larga escala? A nossa sociedade ela produz muito para tentar atender ao nosso mercado consumidor. Então, as pessoas querem ter cada vez mais. E aí, quando eu falo em ter cada vez mais, são diversos tipos de produtos, desde higiene, alimentos, limpeza de casa, objetos que nós usamos, roupas, um carro que nós compramos, uma moto. Então, isso acaba sendo produzido em grande escala. E isso faz com que a gente consiga observar que acaba sendo também
mais produtos sendo produzidos, maior é o lixo que é gerado. E, por consequência, então, ocorre a extração excessiva de recursos naturais, causa a degradação do ecossistema e a perda da biodiversidade. Ainda temos produtos, né, com ciclo de vida útil cada vez menor, né, porque os produtos acabam sendo projetados para terem um tempo de vida útil muito curto. Isso faz com que a gente compre mais usando esses produtos e descarte. E ao descartar, estamos gerando cada vez mais lixo e mais impacto ao meio ambiente. Temos ainda a obsolescência programada. Esse programada vai diferenciar do obsoleta. O programado é devido que um produto ele já é fabricado para durar pouco tempo. Então, por exemplo, impressora. A impressora ela para de funcionar a partir de um determinado número de impressões que ela realizou. Mesmo que as peças delas estejam ok, a tinta esteja na impressora, mas ela para de funcionar porque o tempo de vida útil dela foi programado para um determinado número de impressões. E a obsolescência obsoleta ou ainda percebida é quando a gente deixa de usar um item que ainda funciona. E nesse caso, a gente acaba comprando outro, porque o modelo daquele produto mudou. Ou então um outro produto veio mais moderno, como por exemplo, celular. Os celulares, eles a cada ano que passa, troca um item da configuração, um item na carenagem dele, e por causa disso a gente acaba deixando de utilizar esse produto para utilizar um mais novo, um mais recente. E com isso faz com que a gente tenha uma produção de lixo muito grande. Olha a produção de lixo no Brasil. A produção de lixo é questão mundial. Segundo as organizações das Nações Unidas, cerca de 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos são gerados, mas apenas 2 bilhões, 33 bilhões não recebem o tratamento adequado. Então, a humanidade, ou seja, o mundo inteiro, gera 2,2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos todos os anos, dos quais apenas 55% são gerenciados em instalações controladas, ou seja, apenas 55% de todo o lixo mundialmente produzido, ele tem uma destinação correta. Desses 2 bilhões, 931 milhões são de toneladas de alimentos que foram perdidos ou desperdiçados. E ainda 14 milhões de toneladas de resíduos plásticos que entraram, né, em ecossistemas aquáticos, aí sendo os rios, os mares, os oceanos, os igarapés. Então, a gente verifica que a produção de lixo mundial, ela acaba sendo cada vez maior. E eu trago para vocês agora uma pequena reflexão. Se todo mundo no nosso planeta, eles conseguissem consumir como um brasileiro médio, né? O brasileiro, ele tem um consumo estimado. E esse consumo, de acordo com as Nações Unidas, faria com que, na verdade, se precisasse de 1,5 terra para ter a extração de todos os recursos para a produção. Então, se a gente tem atualmente pouco mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, se esses 8 bilhões de pessoas fossem brasileiros, uma terra não daria conta. A gente precisaria de mais meia terra para poder conseguir produzir para todo mundo aquilo que o brasileiro, em média, consome. E se a gente fizesse essa comparação com as pessoas dos Estados Unidos? Se a gente fosse verificar, então, um estadunidense em média, quanto de terra, quantos planetas terras seriam necessários para que todo mundo tivesse o mesmo padrão de consumo? Seriam necessários 5 planetas terras para poder se extrair todos os recursos que a gente utiliza que os norte-americanos utilizam. Então, olha como a gente acaba consumindo muito mais do que o nosso planeta é capaz de gerar. Então, aí essa reflexão, ela traz para a gente que nossa sociedade, uma sociedade moderna, acaba consumindo, comprando, descartando, jogando lixo, muito mais do que o nosso planeta tem a capacidade de se renovar. Agora vamos verificar essa informação quanto ao Brasil. Quanto o Brasil produz de lixo? Então, olha, segundo a Abrelp,
Quem é a Abrelp? A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Um brasileiro produz, em média, 343 quilos de lixo por ano. Isso resulta em 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos. E só 4% desses 80 milhões de toneladas de lixo é que vai ser reaproveitado ou reciclado. Isso porque 70% das pessoas não fazem a separação do lixo de maneira correta, o que faz com que, então, esse material não possa ser reutilizado e ele acaba ficando, né, inutilizado, sendo descartado aí em lixões a céu abertos ou em outros tipos de destinação. A gente vai verificar quanto agora é a participação das regiões brasileiras, quanto à participação das regiões na geração de resíduos. Ou seja, aqui a gente tem o mapa do Brasil, dividido nas 5 regiões brasileiras, e cada uma aponta uma quantidade, uma porcentagem de lixo que essas regiões acabam produzindo. A gente consegue identificar bem aqui, ó, o Sudeste, ele vai acabar sendo responsável por quase metade, isso no ano de 2022, da produção de lixo no Brasil naquele ano. Então, 48,7% de lixo. Aí a gente vê na sequência o Nordeste, aqui com 24,7%, o Sul com 10,7% porcentagens de produção de lixo. E as duas regiões com menor produção de lixo acaba sendo o Norte e o Centro-Oeste, com 7,5% de produção. E a gente pode contrastar isso se realmente essas regiões conseguem fazer o processo de coleta, ou seja, a cobertura da coleta desse material. Olha só. Então, o índice de cobertura de coleta de resíduos sólidos urbanos no Brasil, ele vai ser diferente. Por mais que o Sudeste seja a região que mais produz lixo, ela acaba também, coletando uma grande parcela do seu lixo. Aí a gente vai ter uma diferença na região Centro-Oeste, que ela era uma das que menos produzia, mas é uma das regiões que mais tem essa cobertura na coleta de lixo. E quanto a gente verifica que as regiões Nordeste e Norte, apesar de serem, né, uma das regiões que produzem lixo, são as duas regiões que menos realizam a cobertura da coleta desse lixo, desses resíduos sólidos urbanos. E quanto à cidade de Manaus, a capital do estado do Amazonas, como é que está a produção de lixo lá? A gente verifica um comparativo entre os anos de 2020 e 2021. Começando pelo ano de 2020, Manaus recolheu cerca de 877.308 toneladas de lixo no ano inteiro, o que dá uma média diária para um manauara de 2.395 toneladas por dia. Isso significa que cada pessoa produziu, em média, 1,080 quilos por pessoa e por dia. E com o aumento de habitantes, a capital também viu saltar esse volume de lixo doméstico que são gerados a cada mês. Em 2021, vai haver uma pequena redução, tá, na quantidade de lixo, mas ainda assim ela é muito elevada. Em 2021, a quantidade total de lixo recolhida foi de 836.906 toneladas, com média diária de 2.292 toneladas por dia e uma produção de coleta per capita de 1,016 quilos por pessoa por dia. Então, repara que teve uma ligeira redução, mas mesmo assim é muito lixo jogado, né? Muito lixo descartado. E para onde vai esse lixo? Esse lixo vai ter destinações diferentes, né? A diferença, o que é um lixão a céu aberto, o que é um aterro controlado, o que é um aterro sanitário. O lixão a céu aberto são áreas de descarte de resíduos sem controle, causando poluição do solo, da água e do ar, e riscos à saúde pública. Já o aterro controlado são espaços que oferecem um maior controle, mas sem a estrutura necessária para evitar impactos ambientais significativos. Já o aterro sanitário, ele é um sistema adequado e regulamentado de disposições de resíduos, com sistemas para evitar a contaminação do solo, da água e do ar, como a impermeabilização do solo, a coleta de gases e monitoramento ambiental para minimizar danos, garantindo o manejo adequado dos resíduos.
A gente vai agora assistir a um curto vídeo que traz para a gente os principais destinos do lixo no Brasil. Os principais destinos do lixo no Brasil. Lugar de lixo era a lixeira. Mas e depois? Onde ele vai parar? Vamos descobrir. Lixões. Grandes áreas a céu aberto, nas quais o lixo é despejado, geralmente localizado em regiões periféricas da cidade. Esses locais acabam se tornando propícios para a concentração e proliferação de ratos, baratas e outros insetos. Aterros sanitários. Aterros são sistemas de tratamento de lixo, onde o solo é impermeabilizado e preparado para receber lixo orgânico, que é colocado em camadas intercaladas com terra, literalmente aterrado. Diferente dos lixões, os aterros são planejados, operados e monitorados de acordo com normas e regulamentações ambientais rigorosas. Coleta seletiva e reciclagem. Sabe aquelas lixeiras coloridas? Então, a coleta seletiva consiste em fazer a separação entre o lixo orgânico e os materiais recicláveis como latas de alumínio, potes e sacos de plástico, garrafas PET, entre outros, que são entregues para reciclagem. Incineração de lixo. Alguns lixos não podem ser aterrados ou reciclados, como é o caso do lixo hospitalar ou materiais contaminados, por exemplo. Nesses casos, o lixo precisa ser incinerado. Tratamentos especiais. Outros materiais precisam, ainda, de um tratamento especial por empresas especializadas na hora do descarte, pois possuem em sua composição elementos químicos que podem gerar problemas ambientais como a contaminação do solo e da água, e não podem ser queimados, como é o caso das pilhas, lâmpadas e celulares, por exemplo. Muito bem, e agora então vamos verificar neste gráfico a disposição final adequada versus a inadequada de resíduos sólidos urbanos no Brasil, toneladas por ano e também a porcentagem. E a gente já faz um comparativo entre os anos de 2021 e 2022. Nesse primeiro gráfico de 2021, a gente verifica que 60,5% do lixo produzido no Brasil teve uma disposição adequada. Ou seja, 39,5% teve uma destinação inadequada, foi jogada sem o seu devido controle, sem o devido cuidado, sem políticas públicas aplicadas a esse lixo. E em 2022 houve uma ligeira melhora, 61% do lixo teve uma destinação correta contra 39% de destinação incorreta. E essa disposição inadequada do lixo gera impactos sérios para o meio ambiente e para a saúde humana. E os principais problemas causados pelo descarte inadequado do lixo, a gente vai citar a contaminação do solo, do ambiente aquático e do ar, a contaminação do solo e da água pelo chorume. Lembrando, o chorume é aquele líquido que escorre do lixo em decomposição, aquela água geralmente mal cheirosa, né? O mau cheiro que ocorre da decomposição do lixo e também os gases tóxicos que o lixo gera, aumento de casos de doenças como a dengue, leptospirose e infecções, entupimento dos bueiros, quando eles o lixo jogado nas ruas, vão acabar entupindo os bueiros e, por consequência, acabam gerando, né, as enchentes. E ainda aumento no número de incêndios causados pelos gases gerados pelo lixo em decomposição, porque os gases gerados pelo lixo, eles tendem a explodir com o calor. E aí, a gente vai verificar algumas medidas para diminuir os impactos socioambientais ocasionados pelo lixo urbano. Então, a gente pode selecionar os tipos de lixo doméstico, facilitando a reciclagem. Podemos utilizar sacolas reutilizáveis em mercados. Ainda, evitar o desperdício de comida, né? A gente verificou que são 14 milhões de toneladas que foram jogadas no lixo
pela Organização das Nações Unidas. Reduzir o uso de produtos descartáveis, priorizar aqueles produtos que possuem o chamado refil ou produtos a granel. Podemos reduzir o nosso consumo para aquilo que realmente é necessário e ainda, à medida que nós vamos debater agora, realizar a coleta seletiva. E o que é coleta seletiva? Ele é um mecanismo de recolha dos resíduos, os quais são classificados de acordo com a sua origem e também depositados em contentores indicados por cores. Isso a partir da CONAMA, né, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, na Lei 265 de 2001. Ela foi estabelecendo, então, um código para se diferenciar, né, esses tipos de resíduos nas coletas seletivas. Por que a coleta seletiva acaba sendo, então, tão importante? Porque todos os cidadãos podem colaborar, né, com a sua separação dos materiais. Quando a gente vai descartar o nosso lixo, a gente pode separar esse lixo. Isso faz com que a gente trabalhe a teoria dos 3 R's: o reduzir, o reutilizar e o reciclar. O que seria esse reduzir? Né? Consumir com mais consciência. Se a gente pode comprar apenas aquilo que é necessário, a gente acaba gerando menos lixo. O reutilizar dá um novo uso para o que ainda serve, como, por exemplo, potes de vidro, potes de plástico e também sacolas de supermercado. E o reciclar. O reciclar é transformar o que seria lixo em matéria-prima para novos produtos, sendo esses, trabalhando esses resíduos de forma artesanal ou de forma industrial. A coleta seletiva, ela começa dentro da nossa casa, então por isso que ela é importante para que a gente possa contribuir com a destinação correta. E agora nós vamos trazer esse padrão de cores. Então vocês devem ter reparado que os lixos possuem cores. E o que então a gente vai poder produzir ou descartar corretamente? Quando a gente identificar um contentor, ou seja, uma lata de lixo na cor azul, a gente vai descartar ali papéis e papelões. Quando esse contentor de lixo for verde, ali apenas são vidros. No caso das latas vermelhas, nós vamos descartar os plásticos. Nos amarelos, descartar os metais. No marrom, vamos descartar então os resíduos orgânicos. Ainda temos o preto para poder descartar madeiras. Dos cinza, aonde vamos colocar materiais que não serão reciclados. O branco, aonde fica descartado os resíduos hospitalares, e ainda o branco, o laranja, para descartar os resíduos perigosos, e por fim o roxo, aonde a gente pode descartar os resíduos radioativos. E aí eu trago para vocês a iniciativa civil, na casa do Brasil, por região, para tentar verificar essa produção da coleta seletiva. Acompanha comigo no gráfico. Então eu tenho aqui para vocês 6 gráficos que vocês estão enxergando, e nesses 6 gráficos eu tenho nesse verde quanto no Brasil então de iniciativa se possui de iniciativas para a coleta seletiva. 75%, né, desse lixo possui alguma iniciativa para que ele seja, então, coletado e seja separado e trabalhado de outra forma. Apenas 24,9% do Brasil é que não tem essa prática. E aí a gente vai ver por região. No caso, a região sul é a que mais possui iniciativas para a coleta seletiva. 91% dos municípios da região sul realizam essa prática. Na sequência, a gente tem o sudeste, né, como a segunda região de maiores iniciativas de coleta seletiva, com 91,2%. Passamos para a região norte, com 66,2%, na sequência a região Nordeste com 57,7%, por fim a região que possui uma menor iniciativa na coleta seletiva é a região Centro-Oeste, onde apenas 51,4% dos municípios realizam essa atividade para que se diminua então aí o descarte inadequado desse lixo. Nessa aula, então, a gente foi verificando quais seriam essas problemáticas e como a gente pode solucionar esse problema do descarte.
Temos então a localização, temos o local onde podemos descartar corretamente esse lixo, esse resíduo sólido, e cabe, né, a nós fazermos esse processo de separação, porque o lixo, como a gente verificou, ele tem origem diferente e acaba tendo também destinações diferentes. Aqui finalizamos mais uma aula de geografia.